Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter e tem informação quente, pessoal, de Internacional, porque novo titular está pintando. O técnico Roger definiu o time na atividade desta manhã no CT Parque Gigante para o duelo contra o Nacional, na terça amanhã pela Libertadores da América. Mas antes de eu te dar os detalhes de qual jogador deve ganhar a vaga no time do Inter, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, pessoal. A gente está fazendo um esforço, eu estou fazendo um esforço para trazer 2 vídeos por dia aqui de Inter, atualizando sempre as informações para vocês. Então se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Bora, sem mais delongas, pro vídeo. Eu quero falar, pessoal, sobre a grande novidade que o técnico Roger Machado está preparando para a partida de amanhã, terça-feira, contra o Nacional do Uruguai. Aliás, expectativa de um Beira-Rio lotado, expectativa de 45 mil torcedores para esta partida entre Inter e Nacional. O Inter que pode garantir 7 pontos em 3 jogos, o que seria muito bom nesse primeiro turno, entre aspas, da primeira fase da Libertadores da América. Sobre a atividade de hoje, pessoal, o Roger definiu o time pela manhã e deve ter a novidade de Gabriel Carvalho. Sim, Gabriel Carvalho, ele que retornou de lesão nos últimos jogos. Na minha opinião, entrou muito bem no Clássico Grenal, melhora o time do Inter, ele e o Tabata, principalmente ele. Apesar do Tabata ter participado do lance do gol, que origina o pênalti no lance envolvendo o Rohel e o João Pedro, eu acho que o Gabriel Carvalho ele ainda foi melhor, entrou muito bem pelo lado esquerdo, conseguiu dar uma dinâmica diferente para o ataque do Internacional. E pela informação que foi trazida pela Rádio Gaúcha nesta tarde, o treinamento definiu isso. Gabriel Carvalho na vaga de Vitinho pelo lado direito, essa mudança no ataque do Internacional. A outra mudança seria na defesa, e essa eu trouxe aqui para vocês. O próprio Roger falou sobre isso na entrevista coletiva após o Grenal, de que o Vitor Gabriel sim seria possivelmente, provavelmente, titular na partida desta terça-feira. Tô colocando aí na tela para vocês, pessoal, o time do Internacional que deve jogar amanhã contra os uruguaios do Nacional, com o Antony, Aguirre, Vitão agora pelo lado direito, Vitor Gabriel pela esquerda e Bernabei na lateral esquerda. Meio campo tem Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley pela esquerda, Gabriel Carvalho pela direita e na frente o Ener Valencia, esse é o time do Internacional. Aliás, como o Inter tem jogado, né? Aliás, como jogava no ano passado, com esse trio e o Gabriel Carvalho sendo a peça pelo lado direito. Então o Inter retomando, quem sabe, aquele time que deu um bom andamento na campanha do Campeonato Brasileiro na última temporada. Gabriel Carvalho deve ser a grande novidade. E principalmente, pessoal, acho que é uma boa decisão do Roger. O Vitinho não vinha apresentando um bom futebol nos últimos jogos, e o Gabriel Carvalho ele tem uma característica de armação, que eu acho que vai ser muito importante para essa partida contra o Nacional. Vamos pensar, o Nacional do Uruguai hoje é o saco de pancadas do grupo da Libertadores do Inter, não fez nenhum ponto, 2 derrotas em 2 jogos. O Nacional não vai vir aqui no Beira-Rio, talvez o lugar mais difícil de jogar nessa primeira fase, para atacar o Internacional e sair à la louca, deixando espaço. O Nacional vai fazer 2 linhas de 4, talvez até uma linha de 5, e vai tentar levar um empate para o Uruguai. Então, o Inter vai precisar de paciência, de armação, mas também de um jogador driblador, para quebrar essas linhas do Nacional. E eu acho que vai ter tudo isso com o Gabriel Carvalho, vai ter armação, com o Wesley, vai ter esse jogador mais agudo, se precisar vai ter o Vitinho também no banco de reservas, então eu acho que acerta o técnico do Internacional. Comenta aqui embaixo o que você pensa em relação a esse time que eu escalei e que deve ser o Inter contra o Nacional do Uruguai nesta terça-feira. Quero falar também, pessoal, sobre segurança, sim, porque tem muita preocupação das autoridades em relação a esse jogo. Inclusive,
a torcida do Nacional do Uruguai vai se concentrar na Arena do Grêmio. Provavelmente vai ter alguma confraternização, você sabe da aliança, se não sabe, enfim, deve saber aqui pelo vídeo, mas tem uma aliança muito forte entre a geral do Grêmio, torcida tricolor, e também a barra do Nacional, que é a Banda del Parque. Então, existe uma aliança muito forte, vai ter uma recepção, alguma concentração lá na arena, e o comboio que leva os torcedores ao estádio Beira-Rio, ele sai da arena escoltado pela Brigada Militar. Existe também uma grande preocupação do que pode acontecer não só na partida, mas em locais de Porto Alegre, porque várias condutas violentas já foram registradas ao longo dos últimos anos, onde Inter e Nacional se encontraram algumas vezes na Libertadores. Em 2019 teve confronto, em 23 se encontraram de novo também na fase de grupos. Então existe sim um receio das autoridades com uma possível escalada da violência na cidade de Porto Alegre e também na região metropolitana. Então, atenção, se você é colorado, se você é gremista, fique atento também a qualquer tipo de movimentação, porque são duas torcidas aliadas e, claro, rivais da torcida do Internacional, a geral do Grêmio e a torcida do Nacional contra a torcida do Inter. Então existe sim uma grande preocupação em relação à possibilidade de violência na capital dos gaúchos. Quero falar também, pessoal, sobre uma atualização que foi trazida pela CBF e um parecer que foi divulgado pelo Comitê Internacional dos Árbitros, aquele famoso comitê da CBF que é composto pelo Néstor Pitana, árbitro argentino, pelo Nicola Rizzoli, árbitro italiano, e pelo Sandro Meirahit, árbitro brasileiro, que são os consultores. Eles avaliam os lances polêmicos de cada rodada. E eles acabaram emitindo um parecer na tarde dessa segunda-feira, que o pênalti no Clássico Grenal deveria ter sido marcado, ou seja, segundo a CBF, o árbitro Braulio da Silva Machado errou ao não marcar o pênalti em Aravena, cometido pelo Bryan Aguirre. O Braulio foi no VAR, viu a imagem, no campo ele também não deu pênalti, depois de ver a imagem manteve a sua decisão e essa foi a grande polêmica do VAR neste Clássico Grenal. Quero que você deixe a sua opinião também aqui nos comentários. E aí, foi pênalti ou não no Aravena no último Clássico Grenal? Eu quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre Johnny, porque mais uma vez ele marcou gol pelo Betis. O Betis estava jogando pelo Campeonato Espanhol, o Johnny foi lá, marcou mais um gol e o Inter, claro, está muito interessado nessa situação. O volante que foi vendido pelo Inter e o Inter tem uma boa quantia ainda a receber em uma futura negociação. O Inter tem 20% de uma mais-valia do Johnny. Então existe sim a possibilidade real de, no meio desta temporada, na janela de verão do futebol europeu, o Johnny sendo vendido, o Internacional conquistar um valor bem importante. Aqui eu estou falando de um valor que pode variar de 2 milhões de euros a 4, 5 milhões de euros, tudo vai depender da venda do Johnny. O Inter vendeu por 7, então se o Betis vender por 20, a diferença entre os valores vai ser 13 milhões de euros. O Inter tem direito a 20% desse valor. Então fique de olho, torcedor colorado, em Johnny, porque ele está encantando no futebol europeu e pode ainda gerar muita grana para o Internacional. Bom, pessoal, eu volto amanhã, no dia do jogo, dia de Inter, dia de Libertadores, para a gente falar um pouco mais desse clima de Copa Libertadores. O Inter, que caso vença, pode se isolar na liderança do Grupo F com 7 pontos conquistados, que ainda vai secar o Bahia, que na quinta-feira enfrenta o Atlético Nacional. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nada, também ativa as notificações e, claro, eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!